Alô, irmãos e irmãs, estamos começando mais um 100% Jesus ao vivo aqui no canal do YouTube, né? E a nossa programação hoje vai ser especial, que fala como tema perdão, salvação, o pecado imperdoável. Vamos orar para começar o grande estudo da Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, vamos ouvir a Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Pai amado, todo Criador, que criou o céu e a terra, tudo que nela há. Abençoa, Senhor, a cada ser humano que estiver ouvindo esse canal de bênção, canal do YouTube, o canal 100% Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o entendimento das pessoas que vai ouvir a tua palavra. Que essa palavra não saia vazia, mas que produza fruto de entendimento em cada ser humano, pois o canal 100% se chama Jesus, é o canal da família, Senhor. Que a sua família possa ouvir toda essa palavra que vai ser falada. E que o Senhor possa, meu Pai, curar os enfermos, as pessoas que estão doentes, sentindo dores em hospitais, pessoas que estão com problemas depressivos, pessoas que estão aí no mundo das drogas, dificuldades. Senhor, abençoa cada ser humano na face da terra. Faça com que essas pessoas sejam alcançadas com a tua palavra. Que a tua palavra possa ser, meu Deus, o pão de cada dia, de alimentação dessas pessoas. E para mim também, Senhor. Abra meu entendimento, Senhor. Aí também abençoa toda a minha família, todos os seres humanos na terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Nosso tema hoje, olha aqui, ó. Olha o nosso tema hoje, irmão. Aqui ao vivo, ó. Olha, menina. Nós estamos na lição 2, viu? Lição 2 aqui, nós vamos começar a lição 2. E a lição 2 tem como tema perdão, salvação, o pecado imperdoável. Nós vamos ver aqui embaixo, um lado do estudo da palavra, um relato dizendo: muitas vezes somos tomados por um sentimento de culpa ao olharmos para as nossas condições como pecadores. Imaginamos que não somos dignos de perdão de Deus. Então tentamos de toda maneira fazer alguma coisa para merecer a salvação. O perdão e a salvação vêm de Deus. Encontramos na Bíblia uma função especial, específica, para cada pessoa que, devido à divindade, no plano da salvação. A salvação. Ao dar o Filho é o que executa a salvação, vindo a este mundo, morrendo em nosso lugar. O Espírito Santo é o Consolador, deixando por Cristo por nós e convencer da condição de pecadores que nós temos. E mostra que necessitamos de Cristo, O Espírito Santo mostra que nós precisamos de Cristo. É isso aí, irmão.
Rejeitar o Espírito Santo é fechar a porta para a influência divina, um pecado que não tem perdão. Irmão, ao fechar a porta do seu coração, você não tem escapamento. Porque, irmão, fechou o coração. Como é que o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração para poder você se arrepender dos seus pecados e ir a Cristo? Irmãos e irmãs, vamos abrir o nosso entendimento, nosso coração, para que esse dia seja bom, para cada dia ser mais próximo de Cristo. A cada dia tem o seu próprio dia e momento, né? Olha, agora vamos para a primeira pergunta do nosso estudo da palavra, viu? E você vai ouvir aqui a palavra. É a palavra de Deus, certo? Confira na sua palavra, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e confira com os versículos que eu vou falar aqui. Eu vou fazer a pergunta, vou explicar, a explanar a pergunta ao entendimento do versículo, tá certo? Alguma dúvida pode enviar no WhatsApp e vai começar já, assim tá ao vivo. Daqui a pouco o povo começa a tocar aí, pedindo oração. Eu vou orar uma oração no final para cada ser humano, certo? Assim seja. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos começar. Primeira perguntinha aqui do nosso estudo da palavra. O objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Qual foi o objetivo da vinda de Jesus ao mundo, meus irmãos? O que tu achas? Vamos aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo vai relatar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo está no Novo Testamento, viu? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Estas palavras fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, quais eu sou principal. Paulo disse isso quando estava pregando lá em Corintos, a cidade de Corintos. Ele disse: qual eu sou pecador, certo? Ele se realçou, um apóstolo de Cristo, ele falou. Agora pergunta número 2 no nosso estudo no canal 100% Jesus ao vivo, diz assim: como Deus o Pai demonstrou o seu amor pelos pecadores? Como foi que Deus mostrou o amor dele sobre nós que somos pecadores? Eu sou pecador. Você, irmão, é pecador. Você, irmã, é pecadora. Como foi isso que ele mostrou? Então, a pergunta 2, ele diz assim: como Deus, o Pai, demonstrou o seu amor pelos pecadores. Então, vamos lá em João, Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aí o que Deus desejou de nós para nós? Se nós crermos em Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Ele quis dizer isso. Deus disse isso. É tão simples, irmãos. Pega as escrituras, começa a ler, medite sobre o seu
os seus problemas e veja que Jesus sempre está conosco no momento mais difícil de nossas vidas. Eu tenho um problema também, como você e outros demais que estão ouvindo esse canal, tem o seu problema de saúde. Eu tenho minhas limitações também, assim como tu também. Mas vamos aqui, vamos para o Evangelho, certo? Você vai entender. Agora vamos para a pergunta número 3 do nosso estudo aqui. Além da fé em Cristo, o que Deus espera do pecado, do pecador? Além da fé em Cristo, o que Deus espera do pecador? Que somos nós somos pecadores. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, né? Novo Testamento também da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, né? Fala assim, olha: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejas apagados os vossos pecados. Ele pede, meus irmãos, que você se arrependa dos vossos pecados. Ele quer que você vá a Ele, converse com Jesus. Ele tem um remédio para apagar esse pecado que contamina nosso ser, nossa vida. Pois aqui, vamos continuar aqui. Vamos para a pergunta aqui, a número 4, né? E diz assim: de quantos pecados somos purificados pelo sangue de Jesus? De quantos pecados? Você vai ouvir a medida de pecados que tu vai ser perdoado se você crer em Jesus, certo? E agora você vai aqui no livro de 1 João, cartas de Paulo, né? Cartas paulinas, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então vamos lá. 1 João, né? Não é cartas paulinas, não. É carta de São João mesmo. Mas só que foi cartas, né? Diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, com tanta dor e sofrimento, Ele nos purifica, não é só de um pecado, irmão, é de todos os pecados. A palavra de Deus disse, né? Em 1 João, capítulo 1, né? E o versículo 7. Né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele diz: só eu posso purificar seu pecado. E foi lá na cruz que eu fiz o sacrifício por ti, pecador, por mim, que sou pecador. Jesus pagou um preço grande por nós. Deu a própria vida, né? Mas Ele ressuscitou. Lembre disso. A ressurreição do Cristo. Amém. Ele está aqui, fazendo presença com nós todos, que está ouvindo essa palavra, né? No canal 100% Jesus aqui. Vamos ver aqui a pergunta número 5. Pergunta número 5 do estudo, né? Que fala assim: ao ser perdoado por Cristo, como o pecador demonstra o seu amor por Ele?
Ao você ser perdoado, irmão ou irmã, que está ouvindo esse canal, que ao ser perdoado por Cristo como pecador, como devemos demonstrar o seu amor por Ele? Vamos ver aqui nas Escrituras. Vamos aqui no Evangelho de São João, né? São João. Evangelho de João. Novo Testamento ainda, viu? Capítulo 14, versículo 15, fala assim. João, capítulo 14, versículo 15, fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus falou: se me amas, guarde todos esses meus mandamentos, que aí tu sabes que eu estou em ti, e você estará em mim, por causa da obediência, irmãos e irmãs. Então vamos lá para a perguntinha aqui, pergunta número... Vamos ler aqui um relato, certo? Um relato de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e o relato fala assim, olha: esta palavra fiel e digna, esta palavra, é a palavra de Deus que ela está falando, viu? Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. Eu sou pecador. Você, irmão e irmã, você é pecadora? Então você precisa de ir a Cristo, porque Cristo é o nosso Salvador. Não vai ter outro, irmão. Tem que ir a Cristo. A perguntinha número 6 do nosso estudo da palavra diz assim, irmãos, olha como é bonito. A pergunta diz assim, pergunta 6. Que recursos é oferecido ao que Caim em pecado depois que foi perdoado? Qual foi o recurso dele? Vamos aqui na carta de João, 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Está no Evangelho, está no Novo Testamento, certo? E fala assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não peques. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está vendo? Se toda a vida você pecar, que você é pecador, nós temos o Salvador, Jesus Cristo, que é o justo. Só Ele, meu irmão, é justo de ouvir todos os seus pecados, de você ter a comunhão, entender o que Ele quer para a sua vida, e Ele dá conforme a abertura do teu coração. Esse teu coração tem que ser aberto para a palavra de Deus, porque essa palavra traz fruto de entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Escute bem o que eu vou lhe falar. Doutrinas e religiões humanas não salvará ninguém. Só quem pode salvar é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele virá, viu? E Ele virá, está bem próximo da vinda dele. Os sinais de Mateus, capítulo 24, estão se cumprindo novamente. E o Evangelho está se espalhando, viu? Jesus está voltando. A esperança está voltando novamente.
Amém? Para mim, para você e para todos que estão ouvindo o canal, né? Então vamos para a perguntinha número 7 do nosso estudo. Qual é o pecado que não tem perdão? Eita, meu irmão, esse pecado é o que não tem perdão. Esse pecado é o fatal, é o fim da meada. Acabou-se você, meu irmão. Vamos ver qual é o tipo do pecado que diz aqui na palavra de Deus. E está em Marcos, livro de São Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. Cita qual é o pecado que não tem perdão aos olhos de Deus. E em verdade te digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não têm perdão para sempre. Não tem perdão para sempre, viu? Não tem mesmo. E visto que é réu de pecado eterno, acabou-se, irmão. Pecou contra o Espírito Santo, carta fora do baralho. Tenha cuidado com as palavras, irmãos e irmãs que estão ouvindo o canal 100% Jesus. Cuidado com a palavra para que não possa blasfemar contra o Espírito Santo, porque esse pecado jamais será perdoado, meu irmão. Eita, rapaz. Cuida se estiver olhando. Olha as escrituras, viu? Olha aqui, ó. Com ela na mão, viu? Confira não. Então vamos lá, vamos aqui. A perguntinha número 8, que fala assim: qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a obra, meu irmão? Essa obra aqui, ó, Canal 100% Jesus, foi criado, foi uma obra do Espírito Santo. Ele me deu um entendimento para que eu pudesse criar esse canal, que é um canal da família, que o povo vai ver aqui o Evangelho assim como ele é mesmo, realmente, ao vivo. É o canal da família. Então, você vai ver aqui que é só a palavra de Deus, limpa e seca. Aqui a pergunta que eu estou fazendo, número 8, diz assim: qual é a obra do Espírito Santo? Olha só. Agora você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 e 8. E eu vou ler para vocês ouvir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus vier, vai convencer as pessoas do pecado. Não, o Espírito Santo, quando vier, ele vai convencer as pessoas do pecado, certo? E aí você vai aos pés de Cristo, que é o único caminho que traz a salvação para cada pessoa aqui na terra. Não tem outro igual a Cristo Jesus. Agora vamos para a perguntinha aqui. Perguntinha número 9 aqui do nosso estudo, né? Canal 100% Jesus, canal da família. Foi aberto esse canal pensando em pregação de Cristo, né? Para vocês entenderem a palavra de Deus. Confira na Bíblia, não estou dizendo os capítulos, os versículos, estou dizendo que é Novo Testamento, estou dizendo onde é o Velho Testamento, estou dizendo as cartas, você tem que chegar à bússola, né?
Então tem que pegar a sua Bíblia. Se tiver empoeirada aí, debaixo de alguma coisa, pegar ela, ler, conferir se os versículos batem e refletir para poder você abrir o seu coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo aqui. A perguntinha 9 diz assim: qual é o conselho do apóstolo Paulo a respeito do Espírito Santo? Qual a respeito de Paulo, né? Qual foi o conselho de Paulo, né, para esse povo, né? Aí vamos aqui em Efésios, carta de Paulo aí, viu? Carta de Paulo, Efésios, ele estava nessa cidade de Efésios, e ele pregou lá essa verdade. Veja só, Efésios capítulo 4 está no Novo Testamento, viu? Está no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeças o Espírito de Deus. O Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Vendo? Como é que você entristece o Espírito Santo? Quando você fica triste, irmão. Quando você não busca Cristo. Quando você não pega a sua Bíblia, não começa a orar. Como é que você entristece mais ainda o Espírito Santo? Quando você larga uma mentira contra uma pessoa, uma coisa absurda que Deus não gosta, não abomina. Entristece o Espírito Santo. Ele quer ter o caminho, quer ter a entrada no seu coração para que possa trabalhar com Deus e a Trindade Santa dentro de você, Jesus. E você entristecendo o Espírito Santo, como é que você vai chegar num ponto desse, irmão? Então vamos lá, né? Continuando aqui nosso estudo, para não cansar vocês aí de tanto ler a palavra, mas eu vou aqui, né? Então vamos para a perguntinha 10, né? Perguntinha 10 diz assim, meus irmãos: como alguém pode cometer o pecado imperdoável? Como alguém pode cometer esse pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos ver como é? Está nas cartas de Tiago, certo? Novo Evangelho, Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala assim, olha: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Está vendo, irmão? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecando, viu? Já está pecando. Aí Hebreus, que é a carta também de Paulo, diz assim, Hebreus diz assim, olha, capítulo 10 de Hebreus, versículo 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o plano, conhecimentos da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Porque, meu irmão, você conheceu a verdade, você está ouvindo a palavra de Deus, você não está ouvindo um livro qualquer, não. Você está ouvindo a palavra de Deus. Então, se você sabe que isso é verdade e continua caindo na mesma coisa, que conversa é essa? Vamos lá para a última perguntinha
perguntinha aqui do nosso estudo da Palavra de Deus, no canal 100% Jesus. A última perguntinha, número 11. E a perguntinha 11 diz assim, olha: qual deve ser a nossa resposta ao apelo do Espírito Santo? Qual deve ser a nossa resposta? Você, irmão e irmã, esse apelo que o Espírito Santo faz a você é que você se arrependa e vá a Jesus Cristo. E aí você creia e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos aqui em Hebreus. Hebreus vai falar. Hebreus capítulo 4, versículo 7, vai falar assim, ó: hoje, se ouvirde a sua voz, não endureçam os vossos corações. Tá vendo? Se você ouvir a voz do Espírito Santo e endurecer seu coração, irmão, pelo amor de Deus, cuidado. Isso é perigoso. Entendeu? Você está ouvindo a palavra. Você agora não está sendo enganado. Você está ouvindo a palavra. Você está ouvindo as perguntas. Você está vendo as explicações. Então, não endureça o vosso coração. Viu? Abre esse seu coração para entender a palavra de Deus. Diante da verdade, umas perguntinhas que temos aqui no nosso estudo. Diante da verdade, aceito a morte de Cristo em meu lugar pelos meus pecados? Sim, ele morreu pelos meus pecados, mas ele ressuscitou e está na glória de Deus, o Pai dele, no céu, intercedendo por nós. Entendeu? Isso é a parte melhor, né? Agora, a segunda perguntinha diz assim: prometo, por sua graça, fazer a vontade de Deus? Meu irmão, a vontade de Deus é bom para mim, para você, mas é uma promessa que você paga um custo. Você tem que ir atrás da palavra de Deus, ler a palavra, ter comunhão com Deus, ter oração diária. Então aí você vai ter esse compromisso com Deus, né? Então a última pergunta aqui, bem interessante, diz assim: agradeço pela atuação do Espírito Santo em minha vida e prometo que, ao ouvir, atender a sua voz. Justamente, ao ouvir a palavra de Deus, se for tocado pelo Espírito Santo, irmão, abra o seu coração, entenda a palavra de Deus, tenha essa comunhão diária. Você vai ver como sua vida pode mudar bem para melhor. Olha, os problemas, as dificuldades, a gente vai enfrentar, mas vai enfrentar com amor, com tranquilidade. Problema todo mundo tem, é rico, é pobre, é negro, é preto, é todo mundo. Rapaz, não escapa ninguém, viu? Todo mundo tem seu problema, sua dificuldade. Mas se nós crermos em Jesus e o Espírito Santo abrindo o seu entendimento para você entender a palavra de Deus, você vai ter mais capacidade de ter paciência para atravessar as dificuldades da vida. Agora vamos orar para encerrar esse momento no canal 100% Jesus da Palavra de Deus. Amado Deus poderoso, Tu amou tanto que deu seu Filho, o único Filho que o Senhor tinha,
Jesus, para nos salvar e para nos redimir dos nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, as nossas limitações. Perdoa, Senhor, as pessoas que já blasfemaram sem entender a palavra de Deus. Senhor, perdoe cada ser humano na face da terra. Aqueles que estão ouvindo o canal 100% Jesus e outros demais por aí afora, que eles possam, Senhor, ser atendidos por essa palavra, que essa palavra possa produzir frutos de entendimento e de amor dentro do coração de cada um dessas pessoas que estão ouvindo o canal 100% Jesus. Eu te peço, Senhor, vai no mais íntimo do coração e do entendimento dessas pessoas. E vá, Senhor, e produza frutos. E que esse fruto possa ser sinal de cura para quem tem dores no corpo, para quem tem dores espirituais, quem tem dores, meu Deus, emocionais, para quem tem dores espirituais. Que o Senhor vá e produza frutos, e esses frutos sejam, Senhor, a libertação desse mal na vida de cada um ser humano, assim como na minha também, que estou aqui falando nesse canal a palavra do Senhor. Eu preciso do Senhor em minha vida. Eu preciso que o Senhor abra meu entendimento cada vez mais. Eu te peço perdão porque eu sou tão pecador quanto os outros, porque eu conheço a tua palavra. Senhor, que eu possa viver essa palavra cada dia mais em minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica aqui a mensagem no canal 100% Jesus, no canal da família, e para todos que estiver ouvindo, e no canal da família, canal 100% Jesus. Amém. Tchau e até mais.